Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma palestra da Seara de Jesus. E sempre no início da palestra eu gosto de fazer uma oração rápida. Então, nesse momento, eu vou agradecer a Deus e ao Mestre Jesus por estarmos juntos mais uma vez, mais uma semana nesse momento e pedir ao plano espiritual que nos ampare e que seja uma ótima oportunidade para todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, antes de iniciarmos mesmo a nossa palestra, falar sobre o assunto que vamos tratar, eu gostaria de propor um exercício rapidinho para todos vocês, que é o exercício de como eu chego hoje. E aí vocês vão se perguntar, mas como eu chego aonde? Né? Não estou indo, de fato, para lugar nenhum. E é muito interessante que se a gente parar para pensar um pouquinho, quando a gente vai numa palestra presencialmente, nós tentamos, ou pelo menos deveríamos tentar, chegar um pouquinho mais cedo. Então a gente chega 5, 10 minutinhos mais cedo. Nós chegamos mais cedo para sentar, encontrar um lugar, acalmar um pouco. E isso é importante não só pelo fato de se eu chegar atrasado eu vou perder o começo da palestra, é muito mais do que isso. É para que a gente realmente possa se conectar àquele momento. E nesse mundo que nós estamos vivendo, que é ótimo, nós estamos aqui conectados, muitos podem estar em distâncias maiores uns dos outros, talvez até em outros países, e toda essa tecnologia permite que a gente veja esse conteúdo de qualquer lugar. Isso é muito legal. Mas o estar conectado pela tecnologia nem sempre significa que nós estamos conectados àquele conteúdo e àquele momento. Então, o como eu chego hoje é uma reflexão de cada um de nós. Não existe certo, não existe errado, mas vamos pensar: será que nesse momento eu estou alegre? Será que eu estou triste? Será que eu estou cansado? Será que eu estou ansioso? O que eu espero dessa palestra? O que eu espero desse conteúdo? Será que é um pouco mais de aprendizado? Será que é recarregar um pouco as minhas energias? Será que é algum consolo? E tudo isso, então, vai nos ajudar, essa reflexão vai nos ajudar a deixar de lado as outras interações que nesse momento podem estar competindo pela nossa atenção. Às vezes nós podemos estar em casa, no computador ou no celular, vendo o YouTube, mas tem uma televisão ligada, tem um filho chamando, ou estamos em algum local que tem mais pessoas passando ao nosso redor. E vamos tentar então nos concentrarmos para tirar o melhor proveito desse momento, esse momento que nós decidimos separar para nós mesmos, para a nossa melhoria, para o nosso aprendizado, para o nosso cuidado pessoal, que também é muito importante. E agora que a gente já fez esse exercício, que todos já chegamos a essa palestra e espero que tenham chegado bem, nós vamos então começar a falar sobre o assunto. Nós vamos então começar um estudo do livro Nós, de Chico Xavier, psicografado pelo nosso querido Emmanuel. E o tema da semana é o tema que fala sobre a família, que é um tema super gostoso da gente conversar, da gente refletir e que com certeza faz parte aí do nosso dia a dia. E já começando então um pouquinho a reflexão, o que significa família para você? O que essa palavra te lembra? O que essa palavra nos remete? Será que é o irmão, pai, primo, avó, tia, mãe, todos esses familiares que estão mais próximos, essas pessoas que costumam
compartilhar dos nossos momentos diários e dos nossos momentos mais íntimos? E posso dizer que sim, quando a gente for falar aqui sobre família, a gente vai fazer algumas reflexões, principalmente voltadas a essas pessoas que dividem mesmo a vida conosco. Mas aqui nós já podemos também refletir que talvez não tenha a palavra amigo, mas que talvez aquelas pessoas que são da mesma genética que nós, que, como falamos, são sangue do nosso sangue, talvez nem sempre essas pessoas tenham tanta intimidade com a gente como um amigo. E a gente vai talvez entender um pouquinho o porquê dessas divergências familiares. Então, família, nós lembramos já pai, mãe com filhos, avós, tios, aqui também já demonstrando como as famílias elas são diversas e o quanto isso é importante, o quanto isso é válido, que são espíritos que vieram, encarnaram juntos por alguns motivos. Aqui eu poderia ter colocado também um cachorro, um gato, um papagaio, um peixinho, que são os nossos animais de estimação, que também fazem parte da nossa família, do nosso convívio. E continuando então, essas fotos representam família? Deixa eu colocar aqui duas fotos. Será que isso é família? Quando a gente bate o olho, a gente já percebe que são famílias, sim. Mas aqui é aquela família famosa do comercial de margarina, da propaganda de uma viagem, de um comercial onde estão todos reunidos, felizes, alegres, aquela família perfeita. E com certeza nós já passamos por momentos muito agradáveis com a nossa família. E normalmente nesses momentos nós aproveitamos para tirar uma foto, alguns já colocam nas redes sociais, tentando passar aquela imagem de que a nossa família é perfeita, de que os problemas não existem. E será que isso representa de fato o que significa família? Ou então será que aqui, onde eu tenho essa situação, eu tenho um casal e uma criança que aparentemente não aguenta mais ouvir as discussões desse casal. Ou então nessa foto que mostra uma mãe, uma casa mais humilde, algumas crianças, e claro que são apenas fotos, nós não podemos julgar, não podemos compreender toda a situação por trás dessas fotos. Eu sempre gosto de falar que não existem regras, que o Espiritismo tem muitas exceções, nós estudamos algumas coisas, mas cada caso é um caso. Mas a gente já observa aqui que família é um pouco mais disso do que aquela foto de comercial. Então, família são aquelas pessoas que às vezes estão brigando, nem sempre estão de bem umas com as outras. Família são aquelas pessoas que estão juntas passando por muitas dificuldades, às vezes, podem ser dificuldades financeiras, podem ser dificuldades de saúde, dificuldades de relacionamento. E aqui já fica o lembrete de nós tentarmos observar outras famílias além das nossas e de repente ajudarmos quando tivermos essa oportunidade, né? Então, acho que isso aqui representa um pouco mais de família quando a gente pensa até mesmo na nossa família. Pense agora na sua família. Qual a função dessa união? Então, nesse momento, eu gostaria que vocês pensassem um pouco nas pessoas com quem vocês convivem, com quem vocês moram, que estão mais próximas no seu círculo. E alguns podem falar assim: ah, mas eu moro sozinho, eu não tenho proximidade nenhuma com a minha família, ou os meus parentes já faleceram. Nesses casos, vamos pensar naquele grupinho que está mais próximo da gente. Sempre tem pelo menos uma pessoa com quem nós temos que conviver
com maior intensidade? Por que que você acha que você tá com essas pessoas? Será que tem um motivo especial? Será que não tem? Será que é o acaso? Será que o acaso existe? Quando a gente fala de reencarnações e vidas passadas e quando a gente já estuda bastante, nós sabemos que o acaso não existe. E que talvez nem tudo tenha uma explicação, mas tudo pode ser utilizado como uma forma de nós aprendermos, de nós melhorarmos. E aí, já falando um pouco de teoria, um pouco do que o Espiritismo nos traz, no Livro dos Espíritos fala que a função primordial da família é a colaboração com Deus para aprendermos a nos amar como irmãos. Então, a família é realmente para alavancar a nossa aprendizagem. O grande objetivo de todos nós é evoluir, e evoluir através da caridade, nós já sabemos. E quando nós temos pessoas muito próximas a nós, nós temos mais oportunidades de praticar esse amor, de praticar essa caridade. Então a família, ela nos auxilia em duas leis, né, duas leis de Deus, que é a lei da sociedade, da convivência, e a lei de justiça, amor e caridade, tá, pessoal? E tem um livro muito legal do espírito de Joana de Ângeles, né, e outros espíritos, psicografado pelo Divaldo, que é o SOS Família. Esse livro traz bastante ensinamentos sobre esse assunto. E aqui tem uma outra definição, uma definição complementar do que seria família. Então, família é um grupo de espíritos normalmente necessitados. Então, aqui já vemos que não somos, né, melhores do que os outros. Somos necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência reencarnatória. Então, aqui nós já temos uma palavrinha-chave, que é a palavra do compromisso. Será que nós não nos comprometemos lá no plano espiritual antes da nossa encarnação, ou talvez fazermos alguns resgates do passado, talvez auxiliarmos alguém que precisa da nossa ajuda, e aí, vinculado a esses compromissos, criamos as nossas famílias? Será que não é algo assim? Né? Acho que sim, né? Acho que já deu para entender então que família é para isso, é para nós resgatarmos alguns débitos do passado, nos reajustarmos e tudo isso. E a gente pode falar sobre família e pensar já aqui nos laços de sangue, né? E a mensagem que nós estamos estudando hoje traz assim, que a família consanguínea, então essa família de sangue, né, é lavoura de luz da alma, dentro da qual triunfam somente aqueles que se enriquecem de paciência, renúncia e boa vontade. Geralmente, não se reúnem a nós os companheiros que já demandaram a esfera superior, aureolados por vencedores, e sim afeiçoados menos estimáveis de outras épocas, a fim de restaurarmos o tecido da fraternidade indispensável ao agasalho de nossa alma na jornada. Então, normalmente não vão ser aqueles espíritos de luz superiores, maravilhosos, que vão se reunir a nós, até porque nós ainda não somos espíritos tão evoluídos, tão superiores e tão cheios de luz. E nós vamos encontrar pessoas similares a nós, que vamos nos unir e que vamos juntos ter uma caminhada na Terra. Então, muitas vezes, na condição de pais e filhos, ou cônjuges, ou parentes, não passamos de devedores em resgate de antigos compromissos. E aqui então nós vamos falar de parentesco corporal e parentesco espiritual. Essa explicação está no Evangelho segundo o Espiritismo,
onde nós temos a diferença do parentesco corporal, que é o parentesco aqui da Terra, realmente, quem é meu pai, quem é minha mãe, minha filha, tios, avós, primos, e nós temos o parentesco espiritual. Parentesco espiritual, relembrando rapidinho, são aquelas pessoas, aqueles espíritos que nós temos de fato uma afinidade e que nós, no plano espiritual, podemos nos unir a elas e criar laços afetivos e querer estar junto com essas pessoas, com essa família espiritual. Porém, durante a nossa encarnação, durante as nossas reencarnações, como nós precisamos evoluir, como nós precisamos resgatar algumas situações do passado, como nós precisamos, às vezes, também ter algumas missões na Terra, né? Às vezes não é apenas resgate, mas algumas missões. Então, nem sempre nós vamos encarnar com esses parentes espirituais. Nós vamos encarnar com outras pessoas, tá? E aqui eu trouxe um exemplo, uma historinha que está na obra do André Luiz, no livro Ação e Reação, para a gente exemplificar essa história de parentesco espiritual versus parentesco corporal, tá? Então, vamos aqui acompanhar a história, tá? Então, André Luiz, ele nas suas obras, ele nos traz as suas vivências e ele traz bastante lição com as suas vivências, quando ele acompanhou outros espíritos que estavam auxiliando algumas situações. E ele vem, nesse caso, nos trazer a história de um casal, que é a Marcela e o Ildeu. Então, eles estavam encarnados aqui na Terra, tá? E tinham 3 filhos, 2 meninas e um menino. E o casal, esse casal, eles estavam, não eram mais o comercial de margarina, tá? Eles já estavam com uma situação assim um pouco delicada. Então, a Marcela já percebia que o esposo tinha um relacionamento extraconjugal e já percebia as dificuldades, ela tentava pedir alguma ajuda financeira para o esposo, né, alertá-lo da situação financeira da família. Ele já respondia que ela tinha que trabalhar fora se ela quisesse algum dinheiro, e ela trabalhava, lavava roupa para fora, mas tinha as crianças para cuidar. E o marido chegava tarde, às vezes bebia, aquela situação que vemos em muitas famílias, infelizmente. E o filho, muitas vezes nessas intrigas do pai e da mãe, ele tentava intervir sempre em favor da mãe, o que deixava Ildeu, então, muito possesso mesmo, e conta até que tinha situações que ele de fato maltratava o menino, né? Se não me engano, chama Roberto a criança, o jovem. E então estava aquela situação insustentável. E Marcela, ela pensava assim: bom, eu tenho uma família para cuidar, uma família para prezar, eu vou tentar fazer o meu melhor. E orava sempre com as crianças para buscar uma solução. E aí conta que o caso foi ficando cada vez mais grave. Aqui nós já até podemos lembrar que nessas situações, muitas vezes, tem espíritos obsessores, sim. E o que acontecia de fato é que o pai tinha uma situação passada, de uma vida passada com o filho. Então, ele realmente tinha um bloqueio com esse filho, tá? E ele queria se separar para realmente ficar com o seu caso extraconjugal, mas ele pensava assim que ele não ia ter a guarda das 2 filhas, né? E que não ia acontecer as coisas do jeito que ele imaginava. Então, já também recebendo influências de alguns espíritos obsessores, ele decide que vai matar a esposa e vai fazer de uma forma que pareça um suicídio. E aí conta, né, que aí ele vai no quarto dos filhos, porque ele vai tentar
fechar a porta para que eles não vejam a cena. E o plano espiritual então intervém e acorda uma das meninas que começa a gritar. E Marcela, então, a mãe aparece. Quando ela aparece, ela fica muito, assim, chateada, desesperada mesmo. Mas o que ela pensa? Que o marido iria se matar, iria ter um suicídio. É isso que ela pensa. Então ela resolve orientá-lo de realmente eles se separarem. E aqui vem então o ensinamento no capítulo que fala assim: bom, essa família deveria estar junta, porque existe um débito, existe uma situação entre o filho e o pai que precisaria ser resolvida sim, e que se não vai ser resolvida nesse momento, ela vai ser postergada, ela vai ser resolvida no futuro. Né? Então, assim, ela vai ser resolvida, mas vai ter um atraso. E aqui a gente já começa a pensar: será que eu quero atrasar as dívidas que eu tenho? Será que eu já quero pagar para eu me livrar delas logo e não ter mais juros sobre essa dívida? E também fica um outro ensinamento em relação à família, porque a gente às vezes fala sobre divórcio, sobre separação, e não é a situação preferencial. Nós temos que tentar conviver bem, né, com os nossos cônjuges, mas frente a um mal que pode ser maior, talvez a separação seja sim uma boa saída naquele momento, tá? Apesar de que a gente vai novamente estar adiando algumas situações. E aí acaba, né, a história. Marcela é amparada pelo plano espiritual, até pelos seus familiares espirituais, e tudo acontece dessa forma. E continuando, nós vamos pegar o gancho, né, dessa história e falar um pouco sobre relacionamento entre pais e filhos. Então, a gente falou de família, mas agora falando um pouco mais especificamente, a gente traz uma passagem que fala: Respondeu Jesus, e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse, e aí esse Deus disse remete aos 10 mandamentos, né, trazido por Moisés. Honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar seu pai, aqui tem a continuação, né? Tá cortado, mas ele fala sobre não amaldiçoar pai e mãe. E aqui nós temos então o dever da piedade filial. O dever da piedade filial nos fala sobre o dever dos filhos em bem cuidar dos seus pais, tá? Então, quando as crianças vêm ao mundo, os pais cuidam, dão carinho, dão alimento, dão educação, cuidam até pelo menos os 18 anos, pelo menos, né? Muitos pais cuidam por mais tempo. E depois esses pais, conforme passa o tempo, eles também precisam de uma atenção. Eles precisam da nossa amizade como os filhos, do nosso companheirismo, dos nossos conselhos e principalmente quando eles ficam mais idosos, eles precisam de cuidados especiais. E existe esse dever, então, como filhos, como cristãos, de ter esse bom relacionamento com os pais. E aqui então vem uma pergunta: mas e se os pais forem irresponsáveis com seus filhos? Nós sabemos de situações, novamente, cada caso é um caso, não vamos julgar, podem ocorrer inúmeras situações, mas nós sabemos que tem pais que não cuidam dos filhos como deveriam, que não dão atenção, que não dão suporte, que muitas vezes até deixam num orfanato. Nós sabemos de tudo isso. E nessa situação, será que ainda vale esse dever de filhos com os pais? E aí,
Novamente, no SOS Família vem essa resposta. Então, fala que a irresponsabilidade dos genitores de forma alguma justifica a falência dos deveres morais por parte da prole. Ou seja, independente se você teve um bom pai ou uma boa mãe, que às vezes pode ser até o nosso julgamento, né? Vamos ser sinceros com a gente. Às vezes podemos imaginar que, nossa, a minha mãe não foi muito boa comigo, meu pai não foi muito bom comigo. Mas nós, às vezes, fazemos um julgamento muito incorreto, porque será que eles não fizeram o máximo que eles puderam, tanto em relação a posses financeiras, como também em relação aos seus sentimentos mesmo, à sua espiritualidade? Será que aquilo não era o máximo que eles podiam, que eles tinham conhecimento, que eles conseguiam naquele momento? Então, é bem interessante essa reflexão de que nós, como os filhos, temos sim o dever de cuidar dos nossos pais e cuidar dos mais velhos de forma geral, principalmente quando eles vão ficando mais frágeis, né? E trazendo aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, então um pouquinho do que Kardec e os espíritos trouxeram para nós, encerrando, né, esse assunto, já encerrando um pouco essa questão de espíritos antipáticos dentro de uma mesma família, às vezes não nos damos bem com todo mundo, mas vem nos esclarecer que Deus permite que nas famílias ocorram encarnação de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e de progresso para outros. Então, às vezes também pode acontecer uma situação assim. Tenho um espírito que é bem rebelde e ele nasce numa excelente família. E os pais fazem de tudo por aquela pessoa, mas não tem uma resposta assim propriamente dita, né? Às vezes a pessoa é realmente muito rebelde, mas aquele espírito rebelde ele está tendo a oportunidade de acelerar o seu progresso estando num meio muito bom, num meio que dê bastante oportunidades para ele se melhorar. E às vezes ele melhora, às vezes melhora um pouquinho, às vezes não é muito, às vezes a gente tem a sensação de que não fez diferença, mas fez diferença na vida daquele espírito. E o contrário também, são ensinamentos para toda aquela família de paciência, de resignação, de caridade. Então, aqui a gente percebe o quanto nós temos vivências familiares e oportunidades que são muito importantes para o nosso progresso, para o nosso desenvolvimento. E aqui fica uma dica aos pais, que é de estudar os instintos da criança, tá? Faça como o bom jardineiro, que corta os rebentos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. Então, desde muito jovem, desde quando a criança é bem pequena, nós já podemos observar os seus instintos, porque não existe espírito novo que tenha sido criado no momento do nascimento. Somos todos espíritos já com vivências anteriores e nós trazemos os nossos bons e os nossos maus instintos dessas vivências anteriores. Então, os pais eles têm que estar muito alertas ali, prestar mesmo atenção no que aquela criança está fazendo, o que aquela criança está falando e tentar já cortar o mal pela raiz, né? Os pais são sim responsáveis pelo desenvolvimento desse filho, então ele recebe sim essa missão de Deus de auxiliar essa pessoa. Se depois essa pessoa ela vai responder bem ou não, isso cabe a ela, mas os pais têm sim que criá-la da melhor forma possível e prestar atenção, sim, nos seus instintos, porque quanto antes a gente mudar esses instintos, mais chance desse espírito se desenvolver bem, se desenvolver para o bem, para o bom caminho,
Sempre lembrando que nós precisamos exemplificar e que as crianças, elas aprendem com o exemplo. Então, não adianta falar que, por exemplo, não pode fazer tal coisa, não pode usar drogas, não pode dormir tarde e os pais estão fazendo essas coisas, porque a criança aprende pelo exemplo. Se for pai, não abandones teu filho aos processos evolutivos da natureza animal, qual se fora menos digno de atenção que a hortaliça de tua casa. E se for filho, não despreze teus pais, relegando-os ao esquecimento e subestimando-lhe os corações quando te parecem em desacordo com os teus ideais de elevação e nobreza, porque também um dia precisarás da alheia compreensão para que se te aperfeiçoe na individualidade a região agora menos burilada e menos atendida. Então, aqui também vem um ensinamento que é o ensinamento do perdão. Olha só quantos ensinamentos a família nos traz. Então, vamos respeitar o nosso próximo, principalmente o nosso próximo da nossa família, porque em algum momento nós vamos precisar de um respeito, vamos entender porque em algum momento nós vamos precisar desse entendimento e vamos perdoar porque nós não somos perfeitos. Em algum momento nós vamos precisar do perdão. E principalmente essas pessoas com quem nós temos muita convivência, nós temos mais chances de pisar na bola com elas. A verdade é essa. Então, nós vamos precisar mais da sua compreensão e do seu perdão. Então, vamos praticar isso com os outros. E então, visto tudo isso, nós já sabemos que devemos tentar, pelo menos tentar manter o nosso lar sendo um ambiente de paz, de luz, de alegria, de amor. E qual será uma boa dica para mantermos o nosso lar cheio de luz, amor e paz? Alguém tem alguma ideia? Quero uma dica, me dá uma dica então. Hoje eu vou colocar tudo em prática, vou me reconciliar com os meus familiares, vou tentar ter mais paciência, mas eu preciso de uma dica. Que dica será? Se não praticas no grupo familiar ou no esforço isolado a comunhão com Jesus, não te demores a buscar-lhe na vizinhança a inspiração e a diretriz no culto do Evangelho. Então, procura o Evangelho com todos ou sozinho. Recorda que todo dia é dia de começar. A dica, gente, a gente fala de espiritismo, fala de ciência, fala de filosofia, estuda vários conceitos, mas nós somos cristãos e nós sempre vamos voltar no mesmo ponto. Qual que é a melhor dica? Qual que é o melhor modelo a se seguir na Terra? Vede Jesus. E Jesus nos traz todas as suas parábolas, todas as suas passagens que são ricas de exemplos, ricas de ensinamento. E quando nós tivermos uma situação e não soubermos como sair daquela situação, como eu interajo com alguém, como eu resolvo esse problema, o que eu faço agora? Eu preciso de um consolo, eu preciso de um conselho. Vede Jesus. Pense se Jesus faria aquilo que você está pensando fazer. Veja se nas parábolas, nas histórias de Jesus, não tem um exemplo melhor, não tem uma ideia melhor. E no Evangelho sempre estaremos encontrando as soluções dos nossos problemas, por mais insolúveis que eles pareçam. Nós vamos encontrar, nem que seja uma inspiração para dormir e acordar no dia seguinte um pouco melhores, um pouco mais animados, mais esperançosos pelo dia que vem. E aí fala então do evangelho no lar, né, que é uma prática assim muito importante
que é realmente receber Jesus na nossa casa. Então, acende o sol do Evangelho em casa, reúne-te com os teus para orar e jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família e em teu coração. Então, fazer o Evangelho no lar, que é aquela leitura semanal, nós pegamos o Evangelho, lemos um trechinho toda semana no mesmo horário, no mesmo canal, no mesmo lugar. Isso é importante para que a gente receba de fato Jesus na nossa casa, Jesus no nosso lar, Jesus na nossa vida. E vamos pensar assim, nossa, é difícil fazer, é difícil começar. E se Jesus falasse que vai toda semana na sua casa, o que que você faria? Você falaria assim: Ah, Jesus, não dá, não tenho tempo, trabalho demais, minha família não quer. Não, o que que a gente faria? A gente falaria assim: família, vem, eu quero todos vocês aqui, porque Jesus vai vir na terça-feira, 7 horas. Ah, não é o melhor horário para você, família? Qual que é o melhor horário para você? Que eu vou avisar Jesus e Jesus vai vir e eu quero que todos estejam. E quando Jesus chegar, a sua família vai estar reunida, você vai fazer um banquete, vai estar alegre, vai sentar naquele momento e não vai fazer mais nada. Você vai ficar sentada ouvindo, sentada ouvindo Jesus, os seus ensinamentos, tudo isso. Não seria assim? Então, o evangelho no lar, ele tem que ter essa ideia de escolher realmente um horário que toda a família possa estar reunida, ou que seja melhor, e ter esse compromisso e ter essa entrega como se realmente fosse Jesus presencialmente ali. Tá? E esse hábito vai fazer com que a nossa casa tenha mais amparo, receba mais espíritos de luz e que nós também tenhamos o aprendizado e vá nos melhorando pouco a pouco. E uma última dica: ah, mas a minha família não quer. Não adianta, eu não vou fazer porque ninguém vai fazer. Faça sozinho, faça sozinha, mas faça. Comece a ler naquele mesmo horário. Você vai logo perceber que não está sozinho, que outros espíritos, talvez até espíritos familiares, vão vir, vão acompanhar e isso vai te fazer muito bem. Então comece hoje, comece essa semana, não deixe para depois, tá bom? Então eu gostaria de agradecer a todos por mais esta palestra em que estivemos juntos, conectados de verdade, né? Igual falamos no começo. Que todos tenham uma excelente semana de muito trabalho, muita reflexão, muita evolução, bons momentos em família e que Jesus esteja sempre presente em nossos corações. Muito obrigada, graças a Deus.